E hoje nós vamos trabalhar grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, bora com o tio Cris. Então, pessoal, para a gente começar aqui a nossa aula, nós vamos começar falando da definição de grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, ó, ele diz que duas grandezas são diretamente proporcionais quando dobramos uma delas e a outra também dobra, certo? Então, ó, já trouxe aqui um exemplo. Ele diz o seguinte: Jaime trabalha organizando um churrasco e a quantidade de carne em quilogramas que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados, certo? Aqui eu tenho uma tabelinha, certo? Que expressa aqui o número de convidados e o valor em quilogramas, né, de carne comprada, certo? Então, se a gente tiver 50 convidados, ele vai comprar 10 kg de carne. Se ele tiver 100 convidados, ele vai comprar 20 kg de carne. Se ele tiver 150 convidados, ele vai comprar 30 kg de carne. Se a gente fizer uma razão aqui entre o número de convidados e a carne comprada, a gente vai ter o seguinte: 50 sobre 10, 100 sobre 20, 150 sobre 30, ok? Então vamos lá. Se eu fizer aqui essa divisão, eu vou ter o que aqui, ó? Posso cancelar, vai ficar 5 sobre 1, que é igual a 5, certo? Então no caso a gente vai ter 5 convidados para 1 kg de carne, certo? Aqui da mesma forma, posso cancelar aqui, então vai ficar 10 sobre 2 e 10 sobre 2 também é 5. Da mesma forma, ó, 10 convidados para 2 kg de carne. Aqui da mesma forma, 150 convidados para 30 kg de carne, a gente pode cancelar aqui, ó, 15 sobre 3, que também vai dar 5. Então 15 convidados para 3 kg de carne, certo? Pessoal, notem aqui que todas as razões aqui, ó, elas foram iguais, certo? Elas foram iguais. Se eu pegar a razão entre o número de convidados do primeiro caso e do segundo caso, a gente vai ter o seguinte: 50 sobre 100 vai ser igual ao que, ó? Posso cancelar aqui, ficar 5 sobre 10. Posso dividir todo mundo por 5, então vai ficar 1 meio. Se eu fizer a razão aqui dos quilos de carne comprada no primeiro caso para os quilos de carne comprada no segundo caso, a gente vai ter o que, ó? 10 sobre 20. Cancela aqui, vai ficar 1 meio também, ó. Então note, pessoal, que aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional, certo? Por que que ela é diretamente proporcional? Porque vejam, se eu pegar a razão da quantidade de carne, da quantidade de convidados aqui, no primeiro caso, e fizer a razão com, no segundo caso, 100 convidados, a gente vai ter uma razão aqui de 1 meio, certo? Quantidade que aumentou. Então, se a gente ver aqui também a razão da quantidade de carne que aumentou do primeiro caso para o segundo caso, no caso 10 sobre 20, a gente vai ter 1,5. Então, note que, de acordo com o que aumenta de convidados, também aumenta a quantidade de carne que deve ser comprada, certo? Então, como a gente viu aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais são quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando dobramos uma delas e a outra também dobra. No caso aqui, ó, a gente tinha 50 convidados, 10 kg de carne. Se a gente dobrar a quantidade de convidados, ó, foi para 100. Dobrou também a quantidade de carne comprada, certo? Se eu triplicar esse valor aqui, ó, foi para 150. Da mesma forma, ó, triplicou também a quantidade de carne, certo? Então, ó, notem que aqui nós vamos ter uma grandeza diretamente proporcional, certo? Então, sempre que a gente tiver uma tabelinha dessa aqui e eu quiser saber se ela é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Eu posso verificar como? Eu vou pegar aqui a quantidade, no caso aqui, no nosso caso a gente está trabalhando com o número de convidados, então, quantidade de convidados que aumentou do primeiro para o segundo caso, eu faço a razão entre elas aqui, certo?
e vou obter um valor. Da mesma forma, eu pego aqui, no nosso segundo caso aqui, que é a quantidade de carne comprada, então eu vou pegar a razão entre a quantidade de carne que foi comprada no primeiro caso e eu vou fazer a razão com ela com a quantidade de carne que aumentou para o segundo caso, certo? Faço a razão, a gente vai obter o número. Se esses números forem iguais, certo? Ó, como a gente obteve aqui, então isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Certo? Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula, agora nós vamos ver grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando dobramos uma delas e a outra se reduz pela metade, certo? Não vamos confundir com a diretamente proporcional. A diretamente proporcional diz o quê? Que quando a gente dobra uma, a outra também dobra. Na inversamente proporcional, a gente vai ter o quê? Quando uma dobrar, a outra vai diminuir pela metade, certo? Se a gente triplicar uma, a outra vai ficar o terço do que ela estava, certo? Então vamos lá. Trabalhar aqui o primeiro exemplo. Então, ó, eu tenho o seguinte. Uma escola tem 48 livros para distribuir igualmente para os alunos vencedores da gincana escolar. Então, se... Agora vem aqui comigo aqui pro quadro. Então, ó, se o número de alunos vencedores for 2, então o número de livros distribuídos para cada aluno vai ser 24, certo? Porque, ó, presta atenção, a gente tem 48 livros lá, certo? Então, se eu tiver 2 ganhadores, então eu vou ter 24 livros para cada aluno, certo? Se eu tiver 4 ganhadores, então, ó, esse 48 dividido por 4, a gente vai ter 12 livros para cada aluno, certo? Se eu tiver 6 ganhadores, eu vou ter o quê? Ó, 48 livros, ser dividido para 6 alunos vencedores, que vai dar igual a 8. Então, cada um desses vai receber 8 livros. Essas são as nossas hipóteses que a gente tem aqui. Então, pessoal, ó, a primeira coluna aqui a gente tem que é o número de alunos vencedores, certo? E na segunda coluna a gente tem o número de livros distribuídos para cada aluno, certo? Então, se a gente tiver 2 vencedores, vai ser 24 livros distribuídos para cada um. Se a gente tiver 4 vencedores, cada um vai receber 12 livros. Se eu tiver 6 ganhadores, cada aluno vai receber 8 livros, certo? Então, pessoal, ó, se a gente fizer aqui uma razão entre a quantidade de alunos vencedores no primeiro caso e a quantidade de alunos vencedores no segundo caso, a gente vê qual é essa razão que aumentou aqui, a gente vai ter o seguinte. Então, ó, 2 sobre 4 vai ser igual ao que, ó? Divide aqui todo mundo por 2 vai dar 1 meio. Se eu pegar aqui a razão do número de livros aqui que foi ganho para 2 participantes e para 4 participantes, né, que é o segundo caso, então a gente vai ter, ó, 24 sobre 12 vai ser igual, ó, vou dividir aqui todo mundo por 12, então 24 por 12 vai ser 2 e 12 por 12 vai ser 1. Então, pessoal, note que, ó, a minha primeira razão aqui de 1 meio é diferente de 2, não é isso? Então, pessoal, percebam que lá nas grandezas diretamente proporcionais, quando a gente pegava os 2 primeiros casos aqui, fazia a razão entre eles e fazia a razão também na segunda coluna dos outros dois, das outras 2 grandezas, a gente obtinha uma razão igual uma à outra, certo? Já nesse caso aqui da inversamente proporcional, se a gente fizer essa razão aqui e comparar com a segunda razão, a gente vai ter valores diferentes, certo? Por quê? Porque veja aqui, ó, de acordo com o aumento do número de ganhadores, a quantidade de livros vai diminuir, certo?
Então, ó, o que é que a gente vê aqui, ó, que quando a gente dobra uma delas, a outra se reduz pela metade. Então, ó, quando a gente tinha 2 ganhadores, cada um ia receber 24 livros. Se eu dobrar essa quantidade de ganhadores aqui, de vencedores, no caso, se eu dobrar aqui, ó, vai ficar 4. Então, se eu tiver 4, aqui a gente vai ter 12 livros para cada um. Então, ó, note que quando eu dobro a quantidade de vencedores, certo? A minha quantidade de livros que vai ser dividida para cada um deles, ela se reduz pela metade. Da mesma forma, se eu triplico a quantidade de vencedores aqui, ó, vai para 6. Então, o que é que vai acontecer? A quantidade de livros que vai ser distribuído vai cair para 1/3. No caso aqui, ó, 8, certo? Então, quando a gente estiver trabalhando com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, a gente vai ter que prestar atenção nessas relações, certo? Quando a gente estiver trabalhando com diretamente proporcionais, a gente vai ter o quê? Quando uma grandeza dobra, a outra grandeza também vai dobrar. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, certo? Já nas grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter o quê? Quando a gente dobra uma grandeza, a outra se reduz pela metade. Ou no caso, quando a gente aumenta uma grandeza, a outra ela vai ser diminuída, certo? Então a gente vai ver mais dois